Eleições 2012. Começaram as movimentações políticas para o pleito de 2012. A reportagem da G33 Imagens começa a fazer uma cobertura especial, esclarecendo dúvidas, trazendo notícias. O primeiro turno das eleições municipais 2012 será no dia 7 de outubro e para as cidades que terão o segundo turno, dia 28 de outubro. A G33 Imagens foi até o cartório eleitoral de Capão da Canoa conversar com o responsável Guilherme Becker, que gentilmente nos recebeu, conversou conosco, esclareceu algumas dúvidas inclusive dos nossos telespectadores, de pessoas que acompanham a nossa programação de imagens da G33. A maioria das dúvidas eram justamente do que pode e o que não pode fazer na internet nesse ano de 2012 em termos de eleições. A partir de agora você acompanha esse bate-papo que realizamos lá no cartório eleitoral com o Guilherme Becker. Fique atento a mais uma reportagem da G33 Imagens. Eleições 2012. A G33 Imagens faz a cobertura para você desde já. Tirar suas dúvidas e tudo o que vai acontecer daqui para frente em termos de eleições. Nós estamos aqui na 150ª Zona Eleitoral de Capão da Canoa, no cartório eleitoral, para ser mais específico, ao lado do Guilherme Becker, que é o chefe do cartório aqui eleitoral de Capão da Canoa. Guilherme, que bom receber você aqui no nosso canal de imagens para tirar dúvidas da nossa comunidade, dos nossos telespectadores. Tudo bem contigo? Tudo bom, Marcos, obrigado. A gente que agradece a oportunidade de estar esclarecendo alguma coisa sobre essa eleição agora, né, deste ano, eleições municipais, que são eleições que normalmente mexem mais com a comunidade, tem um envolvimento maior, né, por ser uma eleição para prefeito, para vereador. Então estamos aí para... Bom, esse ano vai ser um pouco atípico a questão das eleições, principalmente na questão de divulgação. Entra com força total a internet e tantos outros meios de divulgação. Mas antes da gente entrar nesse mérito, eu queria saber, até para que o nosso telespectador que nos acompanha agora fique sabendo, Capão da Canoa, quantos candidatos a prefeito e a vereança? Até o presente momento, Marcos, nós registramos 2 chapas majoritárias, né, então para prefeito, e temos também 107 candidatos a vereança. Você fala até o momento porque pode aumentar ainda ou não? Pode aumentar, porque acontece que alguns partidos e coligações não pediram a todas as vagas a que tem direito. Então, até 60 dias antes do pleito, eles podem pedir essas vagas remanescentes, né? Então, fazendo com que isso aumente um pouco, ou eventualmente também, se não pedirem, pode daqui a pouco que alguém renuncie à candidatura ou seja pode ser substituído. Poderá ser substituído. Então pode haver alteração, né? Não expressiva. Desculpa, né? Tem uma data limite para isso, Guilherme? Tem uma data de limite, são 60 dias antes do pleito, eu daria 6 de agosto. 6 de agosto, então é a data limite para quem... Para uma eventual substituição de candidato a vereador ou pedido de uma vaga remanescente. Porque tu sabes que nem todos os partidos tinham ou apresentaram nesse momento todos os pedidos a que teriam direito, né? Para te ter uma ideia, a coligação aqui em Capão poderia solicitar 22 vagas, né, de vereador, e alguns trouxeram bem menos que isso. Então, se até essa data de 6 de agosto eles acharem novos candidatos, eles podem entrar com pedido, né, dessas candidaturas em separado. A competência também do cartório eleitoral aqui de Capão da Canoa compreende Xangri-Lá? Compreende Xangri-Lá. E como é que está lá em Xangri-Lá? Xangri-Lá nós temos 3 chapas para majoritária, né? Uma mais que aqui em Capão, e 71 candidatos a vereador até o presente momento, né? Até o momento em Capão são 107, no universo de 37 mil eleitores. 31 mil aproximadamente. Mil. E Xangri-Lá? 9.200 também. Bom, aproximadamente. Então lá tem... proporcionalmente sim. Bastante candidatos, né? Muito bem. Bem, eu tenho aqui algumas perguntas que a gente elencou aí dos nossos telespectadores e amigos que gostariam de saber como é que vai funcionar a partir de agora, principalmente a questão da mídia. Mas antes eu queria transmitir aqui, que você transmitisse, na verdade, que você fosse portador
de um abraço muito especial à nossa juíza, a doutora Amita, que vai coordenar esse ano as eleições aqui em Capão da Canoa, né? Com certeza, a nossa juíza eleitoral, né, para essa eleição municipal. Os juízes eleitorais são juízes da Justiça Estadual, que eles se revezam a cada 2 anos, né? Então, neste pleito municipal, a doutora Amita estará nos chefiando, nos capitaneando essa atividade. E com certeza, tomara que com muito êxito. Né? É verdade. A gente, no decorrer da campanha, a gente pretende conversar com a doutora Amita ainda para esclarecer possíveis dúvidas que venham a acontecer. Vamos lá para a primeira pergunta que estão aqui para o Guilherme. A Camila Costa de Borba, ela quer saber quais os locais permitidos para a colocação de material de divulgação. Exemplo, cartazes, cavaletes, como é que funciona? O que está permitido, Marco, nessa campanha é exatamente isso que tu falou, cartazes, cavaletes, que eles podem ser colocados em determinado horário, eles não podem ficar fixos, então são cavaletes e cartazes móveis que eles têm que ser colocados entre 6 da manhã e 22 horas, né? Após as 22, então eles têm que retirar esse material e recolocar no próximo dia. Tem um local específico para isso? Tem que ter um cuidado quanto à rua? Com certeza. Ela é permitida, assim, a lei generaliza ao longo das vias públicas, né? Desde que não atrapalhe a circulação do trânsito, né? Então, lembrando, assim, aos candidatos, que eu tenho certeza que vão ter bom senso, de repente o cuidado numa rótula. A rótula não pode, né? Porque pode atrapalhar a visão do motorista, acabar causando um acidente. Então, tudo aquilo que for dificultar o andamento do trânsito pode ser passível, vamos dizer assim, da Justiça Eleitoral determinar a retirada. Mas, em princípio, ali ao longo de uma avenida, né, o cara poderia colocar lá os cavaletes dele. O que não pode, Marcos, é bens públicos, árvores, né, praças, viadutos, sinaleiras, postes. Pode? Não, nada disso Poste pode. não pode? Não pode. Então... Agora você falou uma coisa importante que é uma rótula. E quando você falou, eu visualizei as rótulas que nós temos aqui, as rotatórias que temos em Capão. E elas têm uma certa amplitude no eixo central. Acontecem também aqui, a gente já sabe disso, os bandeiraços. As pessoas podem se concentrar naquele miolo da rótula? Em princípio não há vedação, né? Tá. Porque ela está ali fazendo a manifestação dela, não é uma propaganda, não é um cartaz. Né? Então, assim, não teria em princípio uma vedação. E é bem possível que isso vá acontecer, né? O nosso grande amigo Martins, José Oliveira Martins, ele pergunta: quais as ferramentas de divulgação que podem ser usadas para a campanha eleitoral 2012, Guilherme? Bom, não sei se ele está se referindo aí no caso à internet, provavelmente sim. Quando usa o termo ferramentas, hoje em dia, né, a gente já pensa logo na internet. Porque a campanha, a gente sabe, a campanha na rua vai ser feita com santinhos, né? Lembrando que é proibida a distribuição e fabricação de brindes, né? Tudo que possa trazer uma vantagem ao eleitor está proibido. Então, confecção de chaveiros, canetas, camisetas, nada pode. Isso aí já não é uma novidade, já funcionou antes, então acredito que não há mais dúvida pelos candidatos. Em relação às ferramentas, isso sim é uma grande novidade, Marcos, e a própria Justiça Eleitoral vai ter essa... pela primeira vez, essa questão forte mesmo da internet atuando numa eleição, né? E a gente vai ver como vai ficar isso aí, como os tribunais, os juízes vão interpretar. Em princípio, a resolução, né, libera a propaganda na internet, né? Facebook, Orkut, né, que são as redes sociais, né, Twitter, né, tudo em princípio está liberado. Mas esse tipo de divulgação nas redes sociais, ele tem algum tipo de sanção, restrição, ou está tudo liberado, pode fazer? Não, exatamente. A pessoa responde pelo aquilo que ela colocar. Em princípio, uma propaganda normal, né, então o cara bota lá o nome dele, o partido faz, né, bota lá o santinho dele, vamos dizer, no Facebook. Isso é uma propaganda lícita, né? Agora, daqui um pouco, o tipo de algum comentário, vamos pensar que a pessoa escreva algo, né? A pessoa responde como responderia se tivesse dito isso na rádio, se tivesse, né, daqui um pouco faz uma denunciação caluniosa ou injuria alguém. Então isso aí ela vai responder não por ser na internet, mas pelo conteúdo do que ela falou, entendeste? Então, assim, não por ser a propaganda. Então, ela não pode só porque a internet, né, as pessoas falam de tudo que quiserem lá, pode estar um pouco cometendo um outro tipo de delito. Mas, em princípio, a propaganda, ela pode, né? E, embora eu até tenho visto, né, porque também no fim a gente mexe com essas ferramentas, né, algumas pessoas já antecipadamente, não sei se chegasse a ter a oportunidade de ver,
pedindo não, né, que não fizessem propagandas no Facebook. Então também tem esse lado, né, daqui um pouco pode, né, um excesso de uma propaganda pode desagradar. Então isso aí vai ser uma novidade para os partidos, coligações e para a Justiça Eleitoral. Bom, eu estou aqui com o Guilherme, chefe do Cartório Eleitoral de Capão da Canoa, tirando algumas dúvidas de pessoas que, como você, tem dúvidas a respeito do que pode e que não pode nessas eleições. Nós vamos chamar um vídeo, um parceiro nosso, que é a SOCIC, falando um pouquinho da história aqui de Capão da Canoa e da construção civil, e a gente já volta aqui do Cartório Eleitoral de Capão da Canoa, conversando com o Guilherme, que é o chefe aqui do cartório. De um lado o mar, do outro lado a lagoa. E aqui uma geografia praticamente única. Para a SOCIC, mais que empreendimentos, existe um sonho que possamos construir aqui. Uma cidade melhor organizada, uma cidade limpa, com qualidade de vida, uma cidade que cresce, mas que jamais se descuida do meio ambiente. Uma cidade mais humana, igualitária, que possa oferecer para todos que aqui moram muitas oportunidades. É isso mesmo. E além disso tudo, a SOCIC tornou-se peça fundamental na ascensão de Capão da Canoa, tendo a certeza de que um futuro ainda melhor nos espera logo ali, bem pertinho, e que todos que aqui moram ou que aqui chegam encontram o verdadeiro sentido da palavra prosperidade. Muito bem, voltamos. Estamos aqui no Cartório Eleitoral de Capão da Canoa, na companhia agradável do Guilherme. O Guilherme Becker, ele é o comandante aqui do Cartório Eleitoral e que tem funcionários muito aplicados aqui. Quantos trabalham com você aqui no cartório? No momento, nós temos mais um servidor do quadro TRE e 2 servidores requisitados das prefeituras dos municípios. Então, somos em 4 servidores. Que são eles? A Márcia. Já é conhecida. O Renato e a Cátia. Renato e a Cátia, beleza. Obrigado pela receptividade de vocês aí também, viu? Bom, nós continuamos aqui com algumas perguntas. A gente está falando sobre o período eleitoral, o que pode, o que não pode, principalmente na internet. O Guilherme já adiantou que você pode fazer a sua propaganda, desde que responsável, nas redes sociais. E essa era justamente a pergunta aqui do Cláudio Vieira Lima. Ele pergunta: os candidatos podem usar as redes sociais para propaganda política? Obviamente que sim, né? Pode. Então tá certo, essa pergunta já está respondida. Aqui tem uma pergunta feminina da Neuza Aguiar. Ela pergunta: posso usar o YouTube para divulgar os vídeos de propaganda política? Também, né? Dentro dessa regra que liberou a propaganda na internet, né? Também sempre, né? Como a gente falou, dependendo do conteúdo do vídeo, né? Então, esse eventual conteúdo, né? Que vamos dizer assim, com alguma manifestação pejorativa a alguém, então tu pode estar sujeito a esse tipo de sanção, mas não pelo vídeo em si, né? Então se tu divulgar lá teu candidato numa manifestação, tá, em princípio, né, tá permitido isso aí. Então o YouTube também, única coisa ressaltando que a propaganda paga na internet é que não pode, né? Então, isso como é que seria um exemplo de uma propaganda paga politicamente? Algum site, né, vamos imaginar esses grandes sites aí, o candidato pagar para, né, em vez de aparecer ali como a gente abre, às vezes esses sites de notícia, né, aqueles pop-ups ali, de repente abrir né, de um candidato, isso é vedado, né? Poderá surgir então as redes sociais como uma propaganda, vamos dizer assim, livre, né, gratuita, e jornais, né? Então os jornais impressos, eles podem aí sim vender propaganda, e se ele colocar a propaganda, o jornal dele na versão, né, vamos dizer assim, original, não uma versão de internet, mas simplesmente digitalizar aquele jornal, aí também pode estar na internet. A propaganda paga, né? Por quê? Porque é o jornal impresso que está simplesmente aparecendo na internet exatamente do jeito que ele é fisicamente. Os candidatos hoje, tanto a vereança como a prefeito, eles podem criar um site específico da campanha? Pode. Ou do próprio candidato? Pode, candidato pode, o partido pode, né? Então, desde que informe a Justiça Eleitoral, né, esse sítio, né, e que esse sítio esteja abrigado num provedor aqui do Brasil, né? Não seja um provedor internacional, em princípio. Mas não impede que o candidato, obviamente, pague
por esse espaço lá? Porque geralmente você precisa pagar a hospedagem, isso não vai inserir nada, não? Não é porque não é uma propaganda paga num outro site, né? Então é um site que ele, claro, com certeza isso vai haver um custo que vai repercutir na prestação de contas dele. Então o custo com a criação, tudo isso não caracteriza a propaganda paga para que apareça em outro site. Não, é o site dele que ele mandou criar e com certeza isso aí tem um custo, né? Eu faço a pergunta para esmiuçar bem, claro, né? Claro. Que as pessoas saibam que pode certeza. Criar o site, né? Pode pagar para alguém desenvolver o site, layout, manter esse site no ar e atualizado, não tem problema quanto a isso. Porque senão teria que ser somente gratuito e ele dependeria de que alguém, fizesse uma doação para ele, estimável. Não, então ele pode fazer isso, que ele não pode, de repente, num site de determinada empresa ou um site desses jornalísticos, né? De repente o cara vai botar a propaganda dele como botaria, por exemplo, num jornal impresso. Entendi. E agora o contrário, o candidato desenvolveu um site para divulgar suas ações durante a campanha, o seu plano de governo, mas ele precisa custear isso. Ele pode vender espaços dentro do site dele? Não, acredito que não. A resolução ela não é específica a esse ponto, né? Ela não traz nada, ela diz que poderá o candidato ou partido criar, né? Não tem essa previsão. Não pode comercializar dentro do site dele? Eu acredito que não, sob pena daqui um pouco de descaracterizar o site do candidato, né? E transformar isso num site comercial. Muito bem. Partimos para outra pergunta aqui. O carro de som, que a partir de agora começa a ser usado bastante por candidatos, tanto a vereança como a prefeito. Tem uma legislação sobre isso, a gente sabe que principalmente em Capão da Canoa existe uma lei que permite os carros de som a trabalharem das 9 da manhã até o meio-dia e das 14 às 18 na baixa temporada. Para a política, é assim ou tem outra legislação? A legislação eleitoral traz um outro horário, né? O horário seria das 8 da manhã até as 22 horas, sem mencionar essa questão de parar no meio-dia. Nós teríamos que ver até qual é o entendimento quando há uma legislação municipal diversa, se ela preponderaria, né? Isso aí, de repente, até o Ministério Público e o Juiz Eleitoral, né, estariam mais habilitados a falar sobre isso, né? Já que tu coloca que a legislação municipal ela diverge da eleitoral. A legislação eleitoral fala em 8 da manhã até as 22 horas, 22 dentro da noite. Uma das justificativas da lei municipal que rege os carros de som é justamente para que tenha o espaço para aquele espaço do meio-dia, do descanso, né? Que é justo, né? Vamos dizer. Então, assim, nós teríamos que ver o que o juiz consideraria, né? Mas a princípio é das 8 às 22. A lei eleitoral fala nesse horário. Mas o que é importante salientar para quem está nos assistindo agora é que não dá para confundir. O que é hoje propaganda comercial continua seguindo os padrões municipais. Essa lei que o Guilherme se refere é uma lei para o período eleitoral, ou seja, divulgar as ações dos candidatos. Exatamente, e lembrando uma coisa importante também, Godoy, a questão da distância mínima de determinados locais, né? Então, hospitais, igrejas, escolas, órgãos públicos, prefeitura. A lei estabelece no mínimo 200 metros, então a gente também conta, né, com o bom senso das pessoas, né, que vão, para que não passem perto, ou quando passar perto, né, reduzir o volume do som, porque às vezes vai atrapalhar uma escola, um hospital, né, daqui a um pouco também ser sujeito a alguma denúncia, né? For flagrado, poderá ser até multado. Muito bem. Guilherme, quando começa o horário político no rádio e na televisão? Dia 21 de agosto, Marcos. Começa, né? Então, assim, a previsão é que aqui nós chegando lá não teremos, né? Porque não há nenhuma rádio, nenhuma TV no município. Então, teremos o horário eleitoral gratuito somente em Capão da Canoa, que possuem rádios, né? Então, a gente fez um levantamento de 4 rádios até o momento. Aí funciona da maneira que chama as rádios, os partidos para uma reunião, né, para acertar, tem que acertar detalhes. Faz o sorteio da ordem de veiculação, né, e ali se acerta em detalhes, como é que vai se dar a entrega pelos partidos, que tipo de mídia que se vai utilizar, até que horas que vai se entregar na rádio, qual rádio será a geradora, né? Existirá uma rádio geradora, então? Principalmente nesse horário em rede, né? Que é aquele horário da propaganda mesmo. Porque existem as inserções, durante toda a programação, aquelas pílulas de propaganda, vamos dizer assim, que aí não tem como ser em rede, né? Então, aí as coligações vão ter que distribuir esse material em cada rádio.
né? Agora aquele horário gratuito que entra todas as propagandas, né? Que no rádio, se não me engano, é 7h30, e no meio-dia depois, né? Então essa propaganda ela vai ser entregue em uma só rádio e vai gerar o sinal. E isso tudo vai ter que ser acertado. A divisão de tempo também já está programado isso ou será posteriormente? Não, depende muito agora do registro, né? Porque o número de candidatos, tem que ver as composições das coligações, porque esse cálculo é feito assim, tem uma parte que é igualitária, Godoy para cada partido, e também depende da representatividade na Câmara Federal. Né? Então, assim, conforme se coligaram, mas tudo nessa reunião é feito, então, o sorteio e a distribuição do tempo. Aí é passado para as rádios, passado para os partidos, né? E aí, dia 21 de agosto, a gente tem o início da propaganda. Muito bem, a gente já está chegando no final aqui desse nosso bate-papo com o Guilherme, no nosso primeiro encontro nessas eleições de 2012, tenho certeza que muitas ainda irão acontecer, justamente para tirar as dúvidas que vão surgir daqui para frente. Um candidato, Guilherme, recebe um terreno para, sei lá, colocar alguma coisa dentro desse período eleitoral, uma casa para fazer o comitê ou até mesmo a doação de um carro emprestado para fazer o carro de som desse candidato. Como é que faz para justificar isso para que tramite dentro da sua conta? Exato. Pode, né, o candidato então receber doações nesse sentido, né, que seriam doações estimáveis em dinheiro. Daqui um pouco ele recebe uma loja, um empréstimo de uma loja, de uma casa para instalar o seu comitê lá, né, ou a cessão de um carro. Então tudo isso tem que ter um termo de cessão desse carro, né? Ele vai emitir o recibo de uma doação estimável, então vai ter que se estimar quanto é que seria o aluguel de um carro, né, uma diária, ou quanto é que seria então o aluguel daquele imóvel, e tudo isso tem que constar na prestação de contas do candidato. Então ele pode receber esse tipo de doação, não tem problema algum, desde que, né, que emita o recibo e que traga na prestação de contas, então um documento provando que isso aí foi cedido para ele, não tem problema nenhum. Muito bem, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo com o Guilherme, que é o chefe aqui do cartório eleitoral de Capão da Canoa. Guilherme, muito obrigado por ter nos recebido, tirado as dúvidas aí dos nossos companheiros que nos assistem e nos acompanham via internet também. Até a próxima. Obrigado.